celulares estejam no módulo silencioso, tá? E a gente vai começar. Meu nome é Leandro Carvalho Freitas, eu sou analista do Serpro, eu trabalho na coordenação de modernização tecnológica, que foi a idealizadora e a responsável técnica pela implantação do Quartzo, que é o nosso barramento de dados corporativo, o serviço mais novo que o Serpro tem disponível hoje. O meu objetivo aqui, nessa palestra, são duas coisas. Uma, mostrar para vocês de onde nasceu essa demanda e como nós trabalhamos para atacá-la. Tá bom? Então, a primeira coisa era como é que os órgãos podem acessar os dados de governo. Tá? A gente tem duas formas principais. A primeira que é a definição de uma apuração especial. Tá? O que é isso? Como é que a gente fazia até então a segurança do acesso aos dados? Via aplicação. Tá? Ou seja, o banco, só a aplicação acessa o banco de dados. Tá? E a aplicação controla que o usuário tem permissão para ver o quê. Tá? Então, toda vez que algum usuário de algum sistema ele quisesse acessar esses dados, a gente fazia uma apuração especial. Ou seja, você entrava em contato com o pessoal lá que fazia um novo relatório que ia desenvolver aquilo para você. Né? Pode passar, por favor. Tá? E a outra coisa era receber arquivos. Tá? Se você não quisesse, aquilo não atendesse você, tá? Você podia receber o dump do banco, na prática, aquilo. Pode passar. Só que esse processo todo pode levar de 1 a 2 meses. E aí a gente vai explicar, pô, 2 meses para você fazer isso. Por quê? Na parte do desenvolvimento, tá? Aqui tem, o que acontece? É um desenvolvimento extra que não estava previsto no orçamento inicial daquele sistema. O Serpro tem que entrar em contato com o órgão, tem que renegociar aquilo, tem que dimensionar esse processo. Uma vez feito isso, finalmente acordado, especificado esse novo relatório, o que você vai fazer? Vai entrar no backlog. Tá? Todos nós, o pessoal que trabalhou com desenvolvimento sabe que Deus construiu o mundo em 7 dias porque ele não tinha legado. Então, o seu sistema vai entrar no backlog. E a outra coisa é receber os arquivos. Caso o pessoal não saiba, o Serpro analisa, desenvolve, implementa, produz, garante e evolui uma série de produtos e sistemas e serviços, mas ele não é dono dos dados. O dono dos dados é o órgão gestor daquele sistema. Tá? O dado não é do Serpro, o dado é do Ministério do Planejamento, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Receita Federal. Tá? E aí o que ele faz? Como todo usuário, ele quer os dados dele. Aí você pergunta para ele, o que você quer? Eu quero tudo. Não, eu quero tudo. Não, deixa eu refazer. O que você precisa? Eu preciso que você me entregue tudo. Então tá, né? Só que é o seguinte, no caso de muitos sistemas deles, quando o cliente fala isso, não é simplesmente você chegar, clicar com o botãozinho direito, fazer um dump do banco, anexar o arquivo por e-mail e o cara importar aquilo lá. Nós estamos falando que fácil pode chegar a 6 tera, uma base. Tá, com milhões de registros. Além do que, também, o Serpro trabalha com uma gama gigantesca de bases, de plataformas e tecnologias, e diversas versões dessas mesmas plataformas e tecnologias. Um caso simples, o cara quer pegar uma cópia do SIAP. Beleza, eu vou fazer um dump de 3 tera, vou mandar no e-mail dele, ele vai fazer a importação disso no mainframe que está na casa dele. Não existe isso. Tá? A mesma coisa com o Teradata. É claro que existem, todas essas soluções contém versões e softwares que permitem fazer esse tipo de migração. Só que são licenças muito caras que não necessariamente o Serpro tem, ou o cliente quer bancar isso apenas para aquela extração dele. Tá? Isso é uma série de dificuldades que a gente tem. Então, pode passar. E aí, vamos supor que tudo isso aconteceu, a gente conseguiu e o cara conseguiu receber o arquivo. Pois, ignora. Atende, a gente consegue gerar o arquivo para o cara. Os dados que ele recebeu são desatualizados. Outra coisa, uma vez que você entregou, aí aqui recebeu o dado, é o bom e velho protocolo KPL e KPC. Combi para lá, combi para cá. Tá? Então, aqui foi que acessou isso. Cadê o arquivo? Ah, não sei, cara. O protocolo está confirmando que a gente entregou. Eu não tenho controle sobre isso. Tá? Então, essa basicamente é a problemática que foi posta para a gente. E aí, como já dizia o grande craque, outra coisa, né, informação para ontem, né, um dado puxa o outro, também para ontem, e aí o que acontece? A apuração especial TI vira gargalo.
Essa é a nossa problemática. Aí já dizia o grande craque da Maravilha, essa é a problemática. Qual que é a solucionática? Quartzo. Tá? Então, o quartzo, a intenção dele, os valores que ele agrega para o Serpro, para os seus clientes, é justamente o oposto do que a gente viu até agora. Tá? A proposta dele é garantir isso aqui. Tá? E aí, como que ele funciona? Então, basicamente, eu tenho um usuário, seja na própria intranet do Serpro, ou via internet, a partir da rede do nosso cliente. Ele vai usar alguma ferramenta de ETL, pode ser um próprio cliente ou um servidor de ETL, ou até mesmo um servidor de aplicação, vai se conectar no barramento para ter acesso aos nossos dados, e aí ele vai pegar esses dados e usar nos seus projetos de Data Discovery, Data Mining, Business Intelligence. Porque a gente tem que lembrar que existem dois tipos de público para consumo, esse tipo de consumo de dados. Eu posso ter o usuário que vai consumir, o usuário transacional, tá? Onde você tem um sistema, você tem uma série de dados, o cara quer fazer uma consulta. Você vai abrir uma conta no banco e o banco vai consultar seu CPF. Ele vai lá no Serpro, consulta seu CPF, retorna, o cara está ok, está ok. Esse é um serviço que o Serpro já presta. Tá? E quando nós montamos o Quartzo, esse tipo de público não estava previsto. O que a gente estava em mente eram grandes consumidores de dados. Ou seja, a gente vai chegar lá e eles vão trazer um grande volume de dados. Tá? Seja em quantidade de registro, seja em volume de dados propriamente dito. Tudo para isso, para projetos de Data Discovery, projetos de Data Mining, projetos de Business Intelligence. Para dar um exemplo do que seria isso, hoje o Ministério do Planejamento tem equipes nessas áreas, inclusive com apoio da COP, onde você tem teses de mestrado, teses de doutorado de Data Discovery, ou seja, onde a gente entrega para eles e eles vão começar a pesquisar o que isso pode nos trazer. Ou eles têm projetos concretos, um deles, se eu não me engano, é o BI Pregão, onde a intenção é você acompanhar a evolução, você pegar dados do CIASG, dados do Comprasnet, que estão hospedados hoje no Serpro, e você analisar a evolução da cotação dos preços que o governo federal praticou durante o tempo. Tá? Então, são esses tipos de coisa que você vai poder por aqui. Então, aquele desenho, e aqui vem, como é que funciona isso? Tá? O barramento, propriamente dito, está ali, aquele quadrinho azul, né, e parte ali no caso do LDAP, onde você está naquele quadrinho verde. Né? Basicamente, o usuário, a arquitetura que nós bolamos, a ideia desse serviço é que ele funcione como um condomínio. Tá? A gente vai entrar em detalhes agora, daqui a pouquinho, mas lá aquele catálogo, onde a gente utiliza o SECAM, tá? Eu tenho um balanceador de carga, que vai dividir a carga entre as minhas instâncias do JDV, que é o JBoss Data Virtualization, daqui a pouco a gente vai entrar, e esse JBoss Data Virtualization sendo autenticado em servidores LDAP, tá? Para a gente garantir o controle de acesso e tudo mais. E aí o que acontece? O JBoss Data Virtualization é que vai aos bancos. Tá? Lembrando isso, os dados não ficam no barramento. Os dados continuam nos bancos de dados. Só que é o seguinte, o Quartzo tem uma premissa muito simples e muito básica. O serviço de consulta não pode prejudicar a produção. Tá? Eu não posso ter um pregão, colocar em risco a execução de um pregão, porque alguém no Ministério do Planejamento ou em qualquer outro ministério resolveu fazer um select asterisco numa tabela gigante. Da mesma forma que eu não posso parar a geração da folha de pagamento porque alguém está acessando uma tabela muito grande no SIAP, por exemplo. Tá? Então, a gente sempre partiu do princípio de que o Quartzo não pode prejudicar a produção. Então, os nossos bancos de dados, tá? Ou eles são réplicas ou clusters, tá? Porque o objetivo é esse. O que a gente fez? Cada caso é um caso. A gente analisou. Tá? O uso da réplica ou do cluster vai depender das tecnologias nativas, das licenças que o Serpro já tem, da vantagem de se fazer ou não, tá? A quantidade de consumo, o custo disso, e também o que é mais fácil para a equipe responsável pelo banco de dados poder trabalhar. Tá bom? Então, o que acontece? O usuário faz uma conexão ao DBC ou JDBC, porque para ele é como se ele estivesse conectando a um banco de dados. Tá? E aí, uma das grandes vantagens, tá,
JDV, que é justamente essa. A pessoa vai fazer uma conexão padrão, uma conexão JDBC ou DBC. Para ele não interessa o que está do outro lado. Tá? Isso dando uma das respostas daquela. Para ele não interessa se é um Teradata, se é um Adabas, se é um SQL Server. Isso para mim não faz diferença. Eu vou chegar aqui, eu vou navegar, e eu vou fazer uma conexão, e eu vou puxar os meus dados. Eu vou fazer uma consulta SQL e eu vou trazer meus dados para cá. Tá? E aí agora a gente vai trabalhar com cada uma dessas partes. No caso, o SECAM, que é um software livre, tá? Hoje já utilizado tanto no Brasil e no exterior, para iniciativas de dados abertos, onde as pessoas montam sites e disponibilizam os dados. No nosso caso específico, nós não disponibilizamos os dados pelo SECAM, nós o utilizamos como catálogo de metadados. Tá? Lembra daquilo que a gente está falando, 3 teras. Eu não vou colocar uma tabela de 200 GB, a gente tem casos, uma única tabela tem 200 GB. Eu vou fazer um CSV de 200 GB para o cara poder fazer o download e importar isso no notebook dele, no SPS, para fazer. Não vou. Tá? Isso é inviável. Mas essa ferramenta, ela é excelente, porque ela já foi toda preparada para fazer esse tipo de busca. A área de pesquisa do SECAM, em conjunto com o Solar, ela está extremamente bem preparada e é de uma grande utilidade para quem precisa precisa pesquisar e saber o que está disponível no Quartzo. Tá? Então a gente utiliza o SECAM como catálogo de metadados e a gente coloca uma amostragem, um sample de 10, 15 linhas de cada uma das tabelas. E como é que foi feito isso? Até por meio de scripts Python. Aí você vem, Leandro, por que você usou Python? Porque o SECAM é escrito em Python. Tá? Esses scripts ficam no servidor da aplicação, então a gente utiliza a mesma tecnologia. Eu não adiciono complexidade desnecessária ao sistema, então tanto a unidade de negócio quanto a equipe do centro de dados me agradecem profundamente. Tá? Aqui só para vocês verem, então, qual que é a nossa ideia. O SECAM ele trabalha com organização, dataset e os recursos desse dataset. Como é que nós fizemos? Aqui na esquerda, esse BR, Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, a organização, a gente usa o órgão gestor, que é o dono do dado. O dataset, aquele DWTG Produção Externo, é o nome da base. Tá? Então, o meu dataset é o nome da base. Dentro da base, né, que seriam os meus recursos, eu tenho as tabelas. Aí dentro da tabela, que é aquela... Volta só uma. Volta uma. Ali, está vendo ali embaixo de dados e recursos, eu tenho, não dá para ver direito, mas está WA mês ACUM. Aí se eu clicar nesse WA mês ACUM, aí eu tenho lá, o nome da tabela e as variáveis. Todas as variáveis que compõem o tipo e o tamanho dela. Tá? E isso é feito, inserido com esses scripts Python. Como é que funciona? Aqui eu usei, eu vou falar esquilo, tá? Eu não consigo falar scroll. Eu vou falar esquilo. Eu usei esse cliente de SQL aqui, eu me conectei no barramento, e aí vocês estão vendo, porque assim, todo banco de dados, ele nos permite recuperar a estrutura. Você consegue fazer consultas ao banco e recuperar a estrutura. Só que cada plataforma tem a sua forma. Eu teria que, para fazer um if plataforma tal, você vai procurar aqui. If plataforma tal, você vai procurar lá. Entendeu? Com o uso do JDV, a gente resolve isso. A estrutura, para todos os bancos e para todas as plataformas, está tudo no mesmo lugar. Quando eu entro e me conecto num banco, aqui não está dando para ler direito, mas eu tenho um SIS e tabelas. Ele me lista todas as tabelas daquele VDB. Então eu venho com o script Python, eu leio isso que está escrito aqui e salvo isso num arquivo. Esse mesmo sistema, esse mesmo SIS tem lá colunas. E ele me lista todas as colunas de todas as tabelas com aquelas variáveis que a gente capturou. O tipo, tamanho, descrição, entre outras coisas. Então, uma série de coisas que ele traz. Tá? E aí, o que eu faço? Eu pego aquele arquivo, leio as tabelas. Eu escrevo. É um script muito simples. Eu leio... Está vendo? Select name position from sys columns. Beleza? Select nome e sys from sys tables. E vou percorrendo, faço um laço.
Para cada tabela, você vai me trazer tipo, ordem, descrição e o nome das variáveis. E eu salvo isso num arquivo. Depois eu tenho um outro script, tá? Que vai ter, eu tenho toda a estrutura, eu tenho um script ali, cadê onde é que ele está? Mais uma, por favor. Não volta. Mas eu tenho um script lá que ele pega essas mesmas informações e me salva um CSV. Tá? Então, é assim que a gente forma o nosso catálogo. A gente utiliza o CKAN, incrementado com scripts Python, que nós escrevemos. Outra coisa, ele vai pelo barramento de dados. Por quê? Porque eu preciso garantir que ele está mostrando o que está disponível. A gente vai entrar depois, porque não necessariamente tudo do banco de dados está exposto. Tá bom? Então, ele passa... E aqui agora a segunda parte, que é o JBoss Data Virtualization. Esse aqui, para mim, pessoalmente, é a melhor parte. Foi a parte mais legal, pelo menos do ponto de vista nosso, do Serpro. É que quando a Red Hat desenvolveu o JBoss Data Virtualization, ela pensou num federalizador de dados. Ou seja, uma ferramenta que permitiria a interação de vários sistemas com várias bases de dados de forma controlada, distribuída e homogênea. Você geraria um código só, faria a consulta e acessaria uma quantidade N de bases ou de plataformas. O que nós fizemos? Nós pegamos isso e fizemos assim. Nós transformamos esse federalizador de dados num barramento de dados. Tá? Qual é a diferença? O que faltava? Aqueles 3 slides anteriores. Porque todo o resto, toda a funcionalidade que a gente precisava para um barramento de dados, o próprio JBoss Data Virtualization já oferecia. Tá? E aí, qual que é a função dele? Controle de acesso, auditoria e bilhetagem. Tá? Da parte de vista do controle de acesso, aí aqui eu me conectei no LDAP. Tá? O nosso LDAP é padrão. Eu tenho um usuário, tá? Não tem nenhum campo esotérico, são campos normais, onde o principal é o ID, que no caso específico, ou é o CPF do usuário, ou um usuário de sistema que está cadastrado com o CPF. Tá? Que está associado a um determinado CPF. Isso aí depois é para a coisa da rastreabilidade, da auditoria, que a gente vai ver lá na frente. Mas eu crio um usuário normal, dentro do meu LDAP, tá? Usuário e senha. E aí, o que eu faço? Aqui eu estou dentro do JBoss Developer Studio. Tá? Eu estou construindo um VDB, que é o Virtual Database. Tá? Para quem não conhece, o que acontece é, quando você usa o JDV, você cria um Virtual Database, ou seja, um banco de dados virtual, que nada mais é do que um depara, é a estrutura do banco, o JDV vai saber o que você está querendo e onde que essa informação está. Tá? Então, esse depara, essa estrutura é o VDB, é o Virtual Database. Então, o que acontece? Aqui eu estou construindo um database e uma das opções que eu tenho é aquela criar perfis. Tá? Porque outra vantagem desse sistema foi a facilidade, porque o JDV permite que você faça segregação de acesso aos usuários. Você pode criar perfis onde você determina quem... Eu tenho um determinado banco. No banco A, os usuários vão poder ver a tabela 1, 3 e 7. Eles não vão poder ver a tabela 4, 5 e 6. Eu posso excluir isso. Dentro da tabela 4, por exemplo, você só pode ver o X e o Y. A variável Z está fora. E dentro da variável Z, eu ainda posso colocar tipos de restrição onde você não vai ver todos os valores daquilo. Você vai ver só os valores que lhes são pertinentes. O valor, por exemplo, do seu órgão. Você não vai ver todos. Você vai ver os valores que pertencem só ao seu órgão. Então, ele permite fazer isso. Como é que você faz pela criação de roles, de perfis? Então, o que a gente faz? A configuração é que o perfil que eu crio para o usuário dentro do JBoss Developer Studio, eu volto lá no meu LDAP, eu crio um grupo exatamente com o mesmo nome, tá? Onde aquele usuário ele é um membro desse grupo. E aqui a única coisa que a gente tem que prestar atenção é que é uma situação sensível a maiúscula e minúscula. Tá? Você tem que pôr exatamente o mesmo nome.
Mas então assim, é assim que a gente faz. O controle do usuário, o controle de acesso, né? Porque o JDV, ele faz autenticação e autorização. Ou seja, usuário e senha está ok, está ok. Esse cara pode entrar? Pode. Esse banco de dados tem algum grupo de restrição? Tem. Esse cara faz parte? Faz. Então ele pode fazer a consulta. Ele não faz parte? Ele não vai fazer a consulta. Se ele tentar fazer uma consulta, vai dar erro. Tá? Então o nosso controle de acesso foi implementado assim. Tá? A gente também usa SSL, tem uma série de coisas de segurança, mas não é o caso aqui. Tá? Então o nosso controle de acesso foi feito dessa forma. Aí outra coisa legal também, auditoria e bilhetagem. Porque uma coisa muito importante era justamente isso, eu ter controle, né, de auditoria e bilhetagem. Eu preciso saber quem, de onde, fez o quê e quando. Tá? E outra coisa, isso para auditoria. E para bilhetagem eu preciso saber quem recuperou o quê, recuperou quanto. Tá? Quando nós estudamos a ferramenta de log que está disponível dentro do JDV, a gente descobriu que todos os métodos que a gente precisava, todas as informações que nós precisávamos para garantir auditoria e bilhetagem, já existia um respectivo método pronto na ferramenta de log do próprio JDV. Ou seja, nós não criamos absolutamente nenhum método novo. O que nós fizemos? E aí, isso aqui com a ajuda do pessoal da Red Hat. Nós pegamos esses métodos, tá? Nós pegamos esses métodos que já existiam, nós colocamos num arquivo jar, num sistema num jar, tá? E subimos como um módulo do JDV. Aí você pergunta, Leandro, por que você usou Java? Porque o JDV é feito em Java. Então eu vou subir como um módulo do mesmo, lembra lá da questão do Python? Mesmo princípio, tá? O pessoal da unidade de negócios e o pessoal do centro de dados nos agradecem profundamente. Então o que nós fizemos? Você escolhe os métodos, tá? Nós escolhemos os métodos. Volta. Desculpa, volta. Não, vai aí. Nós escolhemos os métodos e simplesmente, nada mais é, esse Java nada mais é do que, se ocorrer tal evento, você, por favor, pegue isso e guarde no arquivo log específico que eu quero. Tá? Agora sim, pode ir. Acho que está faltando. Vai mais uma, por favor. Tá. Não, adianta. Volta. Isso. Aí o que acontece? Eu tenho... Então, esses métodos, tá, eles ocorrem a própria ferramenta do JBoss, do JDV, que salva esse arquivo, tá, num local específico. Então, o que a gente faz? A gente pega essa log, importa isso para um banco Postgre, tá, e coloca... Esse aqui também é um sistema que já existia internamente, desenvolvido para uma outra aplicação e que nós adaptamos, tá, que também é desenvolvido em Java, ele roda em cima do JBoss. Tá? Nada mais é do que, eu tenho todas as informações num log, eu pego esses logs, eu leio diariamente, o nosso log é gerado diariamente, então eu pego tudo isso e quantifico aqui. Isso aqui do ponto de vista da bilhetagem. Tá? Só para informação, no caso da auditoria, nós pegamos usuário, IP da máquina, MAC address, IP, MAC address, a consulta que o cara fez, o VDB, o SQL, exatamente do jeito que ele colocou, que ele mandou para o JDV, e o VDB que ele acessou e a quantidade de linhas retornadas. Tá? Que aí é um ponto importante também. A gente consegue pegar o IP e o MAC address, mas para que isso aconteça, é necessário que todo VDB tenha pelo menos um grupo, um perfil. Pode ser todo mundo acessa esse mesmo perfil e esse perfil libera todas as tabelas e todas as variáveis. A função dele não é necessariamente de controle. Ele vai me garantir que eu vou ter o log, tá, para a auditoria do IP e do MAC address. Isso. Hã? Tudo bem. Tá? Então, eu coloco
E a gente tem aqui, esse aqui é o sistema que o pessoal da nossa GS, que é a nossa gerência de serviços, usa para fazer a apropriação interna e depois a cobrança dos clientes. Tá? Por favor. E aqui só para vocês verem, detalhado, porque lá em cima o órgão, né, que é o órgão contratante. Tá? No caso específico aqui, a Secretaria do Tesouro Nacional, isso aqui é um caso interessante, porque é um caso real. A partir de 2005, o governo federal brasileiro adotou o padrão internacional de contabilidade. Isso significou mudar o plano de contas do governo federal brasileiro foi modificado. E a gente tinha um sistema que chamava Tesouro Gerencial, que prestava informações dos gastos do governo brasileiro para os órgãos de controle. Tá? Isso é por força de lei. E com essa mudança do plano de contas, o SERPRO, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, resolveu não evoluir o Tesouro Gerencial. Tá? Por toda uma questão de orçamento, tempo, prazo. Então, qual seria a forma? A forma escolhida foi a nossa equipe de Data Warehouse, a gente tem uma equipe de Data Warehouse, desenvolveu um cubo, tá? Que traz todas as informações do Tesouro Gerencial, já atualizado para o novo plano de contas, e disponibiliza essa base. Os órgãos de controle, por meio do Quartzo, diariamente puxam essas informações. Tá? Isso é outro caso bem legal, porque justamente isso, com a quantidade menor de recursos, num tempo muito menor, a gente conseguiu dar uma resposta para o cliente, e não era só porque o cliente queria, era uma obrigação legal que esse cliente tinha para prestar conta. Tá? Então, os órgãos de controle hoje acessam as informações do Tesouro Gerencial via Quartzo. Só volta aqui. Que é coisa, tá? Isso aqui é... Não, volta naquele... Está vendo aquele 1 bilhão 962 milhões de linhas? Tá? Aquele ali é um caso real. No dia 16 de junho, não a secretaria, porque ele é o órgão contratante, mas os usuários, que é aqui, detalhamento aqui, ó. Só a Câmara dos Deputados, num dia, tirou 1,7 bilhões de linhas de registro. Tá? Dia 16 de junho, do DWTG. E aí, então, vamos falar. Então, isso é o como. Esse é o serviço. Aí, outra coisa que sempre pergunta para a gente é justamente a questão das métricas. Tá? E a primeira coisa, a quantidade de transações processadas. A gente tem que lembrar que esse não é um produto exatamente igual eram as outras transações de sistemas. Eu tenho um barramento de dados onde o cliente pode fazer a consulta que ele quiser, com a ferramenta que ele quiser, desde que essa ferramenta permita uma conexão ao DBC ou JDBC. Tá? Então, o que acontece? A ferramenta dele de ETL, seja qual for, pode ser uma ferramenta de software livre, um Pentaho Data Integration, pode ser uma ferramenta proprietária, como o Power Center, pode ser o Talent. Tá? O que acontece? Essa ferramenta, ela vai chegar, ela pode tentar abrir várias conexões, mas ela pode abrir mais de uma. O sistema vai controlar, ele também não vai abrir infinitos. Mas ele pode abrir mais de uma conexão com o banco. Ele pode ter mais de uma sessão, né? Em cada sessão ele pode abrir mais de uma conexão com o banco, e nessa conexão com o banco ele vai poder fazer mais de uma consulta. E cada consulta dessa pode ser um SQL diferente, que vai retornar, ou que vai fazer um vai e volta, ou seja, uma quantidade de transações completamente distinta sobre as quais eu não tenho controle. E cuja verificação posterior disso para gestão, do ponto de vista de controle de gestão de uso, é um negócio complicado de calcular. Tá? Que aí também é outro princípio. A minha ferramenta de controle não pode ser maior ou mais cara do que o objeto que está sendo controlado, senão eu não vou nem controlar. Porque o custo inviabiliza economicamente a minha solução. Tá? Então, a gente não foca em transações. A gente focou em quantidade de linhas retornadas, que inclusive é uma coisa que vem fácil do log. Tá? E aí, baseado nessas linhas retornadas, hoje a gente está trabalhando com essas instâncias aqui. São máquinas Linux virtualizadas. Tá? A gente tem, cada uma delas tem 8 processadores, 28 GB de RAM, dos quais 24 GB só para JVM, ou seja, porque essas máquinas são exclusivas para o JDV, tá? Não tem nenhum outro serviço rodando nelas.
Então a gente consegue colocar e deixar os outros 4 GB para o restante da máquina e botar 24. A gente botou 800 GB de armazenamento, dos quais 750 só para a área de buffer. A gente tem que lembrar justamente outra coisa. Nós estamos tratando com bases muito grandes, onde uma tabela pode ter 200 GB. E o que acontece? Lembra daquele desenho que tem o banco, o barramento e o usuário? A velocidade de retorno do banco de dados para o JDV normalmente é muito maior do que a quantidade de dados que sai do JDV para o cliente. Por quê? Porque ele tem a rede dele, ele pode estar na estação de trabalho dele, a máquina dele, vai ter uma série de fatores que normalmente essa velocidade é muito menor. Então eu preciso de área para que o JDV faça esse gerenciamento. E aí a gente chegou a um número de 600 milhões de registros por dia com uma instância dessa. Nós sabemos que essas instâncias dão conta demais. Tá? Inclusive, na época que nós estávamos com o piloto, o Ministério do Planejamento chegou a tirar 643 milhões de linhas de registro num único dia, com uma máquina bem similar a essa. Tá? Mas aí, como o serviço é novo, optou-se por deixar uma margem de segurança maior. Tá? Porque existia uma série de variáveis ainda, questionamentos inclusive internos, isso vai dar conta, será que não sei o quê, eu vou ter problema com isso. Então a gente sabe que uma instância com esse, mas assim, ela dá conta desse throughput aqui para a nossa base de dados. Tá? Que aí é outra coisa. Esses dados aqui são empíricos. Tá? Baseado no uso que os nossos clientes fazem, a gente chegou nessa instância. Porque aqui, inclusive, também esse número. Por que 28 GB de RAM? Porque quando a gente coloca... Primeiro, porque aqueles 4 GB conseguem gerenciar a máquina de forma segura. E aqueles 24 GB de RAM, porque a gente descobriu o seguinte, os picos que nós temos, porque o importante é esse. A gente está trabalhando com uma máquina rodando Java. Tá? Então, tudo ali está dentro da JVM. Então, o que acontece? Eu estou com uma quantidade muito grande de dados indo e vindo. O JDV gerencia isso, mas quem limpa o que sobra não é o JDV, é o Garbage Collector do Java, que é uma primadona. Ele entra a hora que ele quer, ele trabalha do jeito que ele quer, você não tem como controlar essa entrada. Então, no nosso caso, esses 24 GB de RAM para JVM corresponde entre 75% a 85% do uso, ou dos grandes picos que nós temos. Essa margem de 10% a 15% é recomendado que se deixe, aí você depois vai ter que calcular na sua rede qual seria isso, por quê? Porque aí você dá espaço para o Garbage Collector poder entrar. Se você usar a sua RAM no talo, você vai se dar mal. O Garbage Collector vai entrar, ou ele não vai entrar, não vai dar tempo, e você vai ter um out of memory, e a sua instância inteira vai cair. Tá? Que foi uma coisa com a qual a gente teve que se preocupar. E aí, voltando, são duas coisas. Uma, você tem que deixar espaço de RAM para o Garbage Collector entrar, e você não ter GC Error Out of Memory, que derruba, e você precisa de um roteador, aquele balanceador de carga tem que ser nível 7, porque ele tem que ver que o Java está fora. Porque o que acontece? Senão ele vira um destruidor do seu serviço. Porque se ele não sabe, o que acontece? Deu Garbage Collector, Out of Memory, sua instância está fora. Mas se o seu roteador for lá a camada 3, não, a porta continua respondendo. Que a porta de conexão vai continuar respondendo, ela vai estar no ar. Entendeu? E aí o que acontece? Ele vai continuar mandando o cara ele vai continuar mandando usuários para essa instância, sendo que a instância está fora do ar. A outra coisa, você tem que ter essa capacidade, porque senão o que acontece? Se você não tiver uma capacidade de trabalho, se o out of memory for, você fala, não, eu boto 15 instâncias. O que acontece? O usuário está com uma ferramenta de ETL, tá? Um servidor de ETL desse que fica, deu errado, ele vai continuar tentando. Então o que acontece? Ele vai para a sua primeira instância. Da out of memory, ele derruba a sua instância. O balanceador, essa instância está fora. Ele vai lá e pega o cara e joga para outra instância. E o cara vai executar a mesma consulta. Aí você começa, pum, 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 pum. Ciclicamente você vai derrubar todo o seu serviço. Tá? Então isso é um cuidado que, aí, independente do valor que você encontrar, tá? É um cuidado que quem implementar algum tipo de solução como essa tem que levar em consideração. A outra coisa é tempo de resposta.
também é uma coisa muito difícil. Voltando. Depende da consulta que o cara vai fazer, depende do servidor, o que está acontecendo no servidor do JDV, o que está acontecendo no servidor do banco de dados, depende da rede do SERP, depende da rede do cara e depende da internet que o cara usa. Então você tem uma quantidade de fatores muito grande. Tá? Então a gente não leva em consideração tempo de resposta. Tá? A gente não coloca isso como métrica do SLA. Se o cara estivesse só dentro da rede do SERP, ou seja, aquela ferramenta dele de ETL, talvez nós pudéssemos colocar isso. Mas como o cara sai de uma rede que não está sob o nosso controle, você não tem como colocar tempo de resposta. Ou pelo menos você pode fazer. Eu não sugiro que você faça. E aí, aqui só para dar alguns exemplos para vocês, né, dessa coisa da variação. Uma tabela com... Eu tenho 1,2 milhões de registros retornados em poucos segundos. Tá? Agora eu vou fazer uma outra consulta que me traz apenas 300 mil registros, ou seja, um quarto da quantidade de registros anterior, mas ele demora 10 minutos e não poucos segundos. Por quê? Vai depender. Nesse primeiro caso, eu tinha uma tabela bem simples, só com valores numéricos, 3 campos, tá? 3 variáveis. Esse de 300 mil, eu tinha uma tabela que, além de incluir CLOBs, eu tinha pelo menos 20 variáveis, ou seja, o tamanho do registro é muito maior. E isso vai ter impacto. Tá? A outra coisa do tempo de consulta também, vai depender do que o cara fez. Deixa eu ver aqui. Um caso, eu não sei se todos vocês conhecem, como é que o Adabas, ele trabalha com dados multivalorados e periódicos. Tá? Ele não trabalha com normalização. Porque no mundo normalizado de banco de dados, como é que você faz? Você tem uma tabela de uma entidade que se relaciona com outra. Então, tem uma tabela de uma entidade, outra tabela de outra, e ali uma terceira tabela que faz a união dessas duas. No caso do Adabas, você pode ter tudo isso dentro de uma tabela só, de um registro só. Tá? Então, como é que faz? No caso do SERP, a gente tem o SQL Gateway, que é uma ferramenta da Software AG que nos permite uma visão relacional do banco Adabas. Tá? E aí o que acontece? Para a pessoa que está consultando, aquela tabela que está lá para ele, ele acha que aquilo é uma tabela física. Aquilo é uma visão gerada dinamicamente, em hora de execução, de uma filha ou de uma neta de uma tabela maior. Então, quando você dá select asterisco numa tabela dessa, na realidade você está dando um full table scan na tabela principal inteirinha, tá? E ele vai procurar todas as ocorrências daquela tabelinha filha. Num caso específico, tem uma tabela, numa base nossa, essa tabela tem 33 milhões de registros na tabela mãe. E filhas têm 4,2 bilhões de ocorrência. Ou seja, toda vez que eu vou ler esses 4,2 bilhões, na realidade eu estou 33 milhões, pego 10, 33 milhões, pego 33 milhões, pego até pegar os 4 bilhões. Então isso pode levar de 10 a 15 horas. Não é a rede que está atrasada, é o processamento que está lá. Ou o cara também pode, já que a gente não tem controle sobre a consulta que ele faz, o cara pode pegar o BI dele todinho, jogar isso via SQL lá no barramento, ficar lá processando, moendo o meu banco e retornar uma linha só. Tá? Mas o que eu falei? Não é que demorou, isso ficou processando lá. Isso é um caso de demora. O outro caso de demora foi a consulta executou, terminou em poucos minutos. Só que eu estou trazendo 200 GB pela rede. É igual você em casa, fazendo download de 200 GB. Entendeu? Você vai começar lá de manhã e você vai deixar, aquilo vai ficar horas fazendo download. Então, como é que você quantifica isso? Então, não tem, assim, por isso a gente não usa tempo de retorno. A quantidade de tabelas envolvidas. Aí não é porque a gente não usa, é porque o nosso caso, a nossa realidade, a maioria não, quase a totalidade mesmo das tabelas que a gente acessa é 1 para 1. O que nós fazemos é justamente isso, é fazer restrição. Por exemplo, no caso do Comprasnet, que a gente disponibiliza a base de dados, né, do sistema do Comprasnet, está disponibilizada para o Ministério do Planejamento.
Eu não posso liberar dados de pregões que estejam ocorrendo. Eu preciso fazer um filtro, e essas pessoas só podem enxergar, só podem fazer consulta e trazer pregões que já tenham sido executados e fechados. Então, existe uma regra de negócio, a gente faz um filtro antes, tá? Então, esse cara não vê a tabela, ele vê uma view da tabela com uma regra de negócio. Assim como essa, existem outras regras de negócio. Tá? Mas, basicamente, é 1 para 1. E a outra coisa que também é um recurso importante, é uma vantagem também que o JDV oferece, é a questão de você juntar, por exemplo, justamente, esse BI que eu estava falando do Ministério do Planejamento, do BI Pregão. Eles pegam dados do banco, eles pegam do SQL Server, do Comprasnet e do banco Adabas, do CIASG. Só que, em vez de a gente juntar esses dois bancos num banco só para dar as views que eles querem tudo do Comprasnet e tudo do CIASG. Então, a gente tem dois VDBs, um VDB CIASG e um VDB Comprasnet. Eles puxam isso lá e, na rede deles, é que eles fazem as análises. Porque hoje, basicamente, o que o planejamento faz? Ele vem no Quartzo, puxa o que ele quer, joga num banco, no stage nível 1, joga num stage nível 1 e ali ele processa. Porque, diferente do Data Warehouse do Tesouro Gerencial, que já está tudo bonitinho trabalhado, esses são dados crus. Então, ele precisa trabalhar isso para depois fazer a análise dele. Porque, lembrando, aqui é dados como serviço, é o dado do jeito que está no banco de dados. Não existe, se foi feito um tratamento, foi feito antes. Aqui nós disponibilizamos o dado do jeito que ele é, do jeito que ele está no banco. Tá? E aí, questão também, tamanho dos dados. Mesmo princípio da velocidade e do tempo. Eu tenho uma variabilidade muito grande, o cara faz o select que ele quiser. Eu não vou perder tempo fazendo isso aqui. O que nós fizemos? Aí, utilizando o John, que é o JBoss Over Network, também da Red Hat. Nós fizemos um laboratório onde nós encontramos valores médios, e aqui, de novo, esses valores refletem a realidade dos nossos clientes. Tá? Esses são dados empíricos, você vai ter que fazer o seu para achar os seus valores. Mas uma coisa que a gente encontrou que foi muito legal, isso foi bom saber, é que o overhead do final do tráfego, e aí contando o gerenciamento do JDV mais os pacotes da rede, a gente teve um acréscimo de apenas 8%. Tá? Isso foi muito legal, porque o overhead da solução é baixíssimo. E aí, no nosso caso, a gente achou um valor médio de registro de 424 bytes, né? E aí um tráfego instantâneo médio. Ou seja, né, a média da banda que a gente precisa para poder dispor esse serviço. É claro que depois a gente fez algumas multiplicações aí, baseado na projeção de evolução do consumo do serviço, tá? Mas para um cenário concreto nosso, nós chegamos a esse valor utilizando o JBoss Over Network. E aí hoje quem usa? Ministério do Planejamento, Secretaria do Tesouro Nacional, Tribunal de Contas da União, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Ministério da Aeronáutica. Tá? Essas instituições diariamente consomem dados do Quartzo. As tecnologias aqui eu estou destacando justamente porque essa solução é baseada em software livre. Tá? O nosso LDAP é o 389 Project, o nosso catálogo é o SECAM e o nosso barramento, o coração do barramento propriamente dito, é com o JBoss Data Virtualization. Tá? Que aqui lembrando que no caso da Red Hat não existe uma diferença de plataforma, de um produto enterprise ou um produto community. Você vai baixar nesse site, aqui você vai baixar a versão full. Né? A diferença é a questão do subscription para suporte e abertura de chamados. Tá? Então, assim, em tempos de lei de acesso à informação, de dados abertos, tá? Aí, tanto como funcionário de uma empresa pública e como cidadão, eu sinto orgulho de ter participado desse projeto, porque assim, o SERPRO não é o dono do dado, não é ele que vai divulgar o dado, mas ele hospeda o dado, e ele internalizou a tecnologia que consegue fornecer para o cliente de forma fácil e ágil a possibilidade de dispor esses dados.
seja para ele internamente para fazer análise e depois, posteriormente, a critério dele, ou não disponibilizar isso para o público. Tá? Só lembrando justamente isso. O nosso propósito com esse barramento é um barramento corporativo. Não significa que ele não evolua para uma coisa individual, mas hoje o planejamento dele foi para isso, para um barramento de dados corporativo, utilizando ferramentas de software livre para economizar recursos. Tá? Muito obrigado. Perguntas, sim, dá tempo? Primeiro, parabéns pela apresentação. Uma pergunta, como que se dá a invalidação da base? Pelo que eu entendi, vocês têm uma réplica da base original para não ocorrer nenhum gargalo quando você está fazendo alguma consulta grave, pesada, enfim, e outra pessoa continuar fazendo o consumo dos dados naturais da base original. Então, você tem uma réplica dela. Se daria naquele script que você falou sobre o catálogo ou não, enfim, de que maneira que é invalidado, que é identificada uma alteração? Porque eu imagino que existe buscas que são críticas, que o pessoal quer os últimos dados, enfim, por conta de alguns requerimentos isso é mandatório. Então, como que fica? Alô? Aí vai depender da tecnologia. Ou a gente usa realmente uma réplica, que é uma outra instância, num outro servidor que não tem nada a ver com o banco da produção. O que acontece existe uma ferramenta de replicação que mantém os dados da produção atualizados na nossa réplica. Isso é um caso. Então, está aqui num outro banco. O outro são os clusters. Tá? No caso do Adabase, a gente usa o Adabase Cluster. Então, assim, como é que o Adabase Cluster funciona? Você tem um banco de produção aqui e você tem duas instâncias do Adabase. Uma instância da produção propriamente dita, que vai fazer as atualizações do banco, e uma outra instância que é a instância do quartzo. O Adabase Cluster sabe que essa instância tem uma prioridade mais baixa. Então, toda vez que a produção precisa de recurso, ela começa a consumir o banco, o cluster fala, não, opa, meu filho, você fica quieto aí. Ele vai deixar a instância do JDV em espera. No caso do mainframe, até vai além, que a gente tem a instância do quartzo está numa LPAR menor, que tem prioridade menor em relação à LPAR, ou seja, o processamento da produção. A produção pode tirar recurso, inclusive, de processamento da nossa partição. Isso é um caso. No caso do Oracle, aí a gente usa o Oracle Cluster, também usa o Oracle in Cluster, onde você tem um serviço. A gente acessa o banco via serviço, e esse serviço de leitura para o quartzo, ele tem prioridade menor do que os serviços da produção. Então, é a própria tecnologia de banco de dados que garante isso. Ou a gente está num outro servidor, à parte, fora, que você pode moer, que não vai acontecer nada com a produção, ou você está na mesma instância, ou no mesmo cluster da produção, só que você não vai conseguir moer aquele banco, porque a plataforma não vai te deixar. É assim que é feito esse controle. Bacana. Obrigado. E uma segunda questão só. Da parte de cá do JDV, do JBoss Data Virtualization, vocês chegaram, da parte de esquemas de metadados, dos metadados, vocês chegaram a pensar em algo referente a cache, como, por exemplo, o JBoss Data Grid, o Infinispan, ou Oracle Coherence, por exemplo, para poder prover os metadados para quem precisa disso de uma forma um pouco mais rápida para poder efetuar as consultas, enfim. É que no nosso caso isso não foi necessário. O que a gente precisava era de algo que fosse ao barramento, buscasse essas informações e colocasse num site. Porque esses dados não são de variabilidade muito grande, eles não vão mudar. O banco é estático, eu estou disponibilizando, é o CIAP, é o CIASG, é o Comprasnet. Isso não tem muita variação, entendeu? Então é uma coisa relativamente estável. Então a gente não precisou chegar nesse nível que você está falando. Foi por isso. Tá? Que o nosso caso não exigiu isso. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a palestra excelente e porque eu não sou uma pessoa de middleware e eu entendi praticamente todo o teu workflow. Então, parabéns por conseguir abstrair.
Eu achei muito interessante que a tua solução é um mashup. Você junta diversas coisas e o único componente que você precisou fazer, na verdade, foi estender uma parte do JBoss lá da Data Grid, Data Virtualization. Eu não sou de Midway, sou de sistema de arquivos. Bom, e a minha pergunta vocês criaram esse componente, criaram uma extensão Java e vocês abriram esse código? Não, a gente ainda não abriu. Até porque o serviço é novo, isso pode evoluir, mas nada impede que a gente abra. Porque assim, não tem nada demais. Eu pego os métodos que já existem e mando salvar num arquivo CSV numa pasta que eu quero. Tá? Sim, genial. Bem simples. Eu achei fantástico porque é simples. Justamente, é simples demais, não precisou mexer em nada. Você não precisou criar o painel da Enterprise para poder fazer isso aí. Gente, então, muito obrigado, o tempo está esgotado. Tá? Obrigado pela presença e obrigado pela oportunidade. Isso aqui é para a gente distribuir, fazer sorteio. Então, como é que a gente vai fazer o sorteio disso aqui?